Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série sobre criação de relatórios no Power BI. Dessa vez não com o Project Online, sim com o Project for the Web, mas hoje eu vou falar sobre um assunto completamente novo aqui no canal, que são relatórios paginados. Muitas vezes a gente tem que gerar relatórios, né? E o Power BI é uma ferramenta, como a gente sabe, muito poderosa para geração de relatórios. Mas muitas vezes as pessoas que vão consumir esses relatórios não necessariamente vão ter acesso ao Power BI, ou precisam ter acesso ao Power BI, ou até mesmo querem acessar o Power BI para poder consumir essa informação. Muitas vezes a gente vai gerar relatórios e as pessoas vão querer que esse relatório seja impresso, por exemplo, que ele seja transformado em um PDF, ou que ele seja transformado em um documento de PowerPoint e enviado por e-mail para alguém. Então tem muito disso, né? Muita gente ainda depende muito de papel, de impressão e não gosta muito de consumir as informações diretamente no serviço do Power BI. Então, para atender essas pessoas, né, pensando nessas pessoas, a Microsoft disponibiliza a possibilidade da criação, da construção de relatórios paginados. Então, o que é um relatório paginado, né, de maneira geral? Um relatório paginado é um relatório que você constrói em Power BI e ao construir esse relatório ele pode ser consumido no serviço do Power BI ou ele pode ser impresso, então você vai ter um layout ali e ele pode ser impresso em múltiplas páginas, onde aquele layout se repete. E ao ser impresso, uma das opções ou algumas das opções é ser impresso, é que a gente possa imprimir ou exportar esse documento, né, esse relatório, para um arquivo do tipo PDF, como eu falei, ou do tipo PowerPoint, que você possa, né, enviar para alguém por e-mail, ou até mesmo imprimir se for necessário e entregar em mãos para essa pessoa, tá? Então, de maneira geral, esses são os relatórios paginados. Aqui no site da Microsoft, vindo para o meu computador, tem uma documentação muito interessante da Microsoft. Então essa documentação ela oferece muita informação, muito bacana, tá? Então aqui ele fala, né, o que são os relatórios paginados, então uma explicação. Ele até traz alguns exemplos aqui e explica o que a gente precisa ter, né, para construir relatórios paginados. E tem uma outra documentação também muito interessante, que é o curso que a Microsoft oferece, chamado Relatórios Paginados em um Dia. Então, se você tiver aí disponibilidade, se você tiver tempo, você pode até fazer o curso para pegar um entendimento mais aprofundado em relação à construção de relatórios paginados dentro do Power BI. Esses dois links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês vão poder pegar esses links aqui e vão poder usar essas referências aí para poder estudar, para poder se aprofundar mais no assunto. Legal? Indo aqui para o meu computador, eu trouxe um exemplo, tá, de um relatório paginado que eu construí, só para a gente poder seguir aqui com o tema desse vídeo. Esse relatório paginado ele foi construído a partir dos dados disponíveis no Project for the Web, tá? Então eu fui lá e consumi esses dados no Project for the Web. Então, como a gente pode ver, essa daqui é a camada de construção do relatório, tá? Então aqui é a parte onde você vai fazer o design do relatório. Então, você pode colocar o logo da sua empresa, você pode trabalhar com cores, você pode determinar a estrutura do relatório, se você vai ter algum tipo de formatação condicional, enfim. Então, a gente consegue fazer tudo isso. E antes mesmo de publicar para o serviço do Power BI, eu posso executar o relatório e ver o resultado. Então aqui, para a gente poder exemplificar, seria, né, a maneira como esse relatório seria apresentado, tanto para aquelas pessoas que vão consumir esse relatório no serviço do Power BI, quanto para aquelas pessoas às quais eu vou enviar esse relatório, talvez através de um e-mail, talvez através de um documento PDF, enfim. Então eu conseguiria ter visibilidade aqui. Nesse caso eu tenho duas páginas, né, eu posso navegar aqui entre as páginas e ver os projetos, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês hoje além de, claro, explicar o que são os relatórios paginados, que a gente acabou de falar, eu quero mostrar como que a gente pode construir o nosso primeiro relatório paginado usando informações do Project for the Web, tá? Se vocês estão chegando agora aqui no canal, se vocês não conhecem o Project for the Web, o Project for the Web é uma plataforma da Microsoft de gerenciamento de projetos que é baseada no ecossistema Power Platform, né? Eu fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre o Project for the Web, inclusive eu expliquei como construir relatórios
no Power BI, não relatórios paginados, né, relatórios normais no Power BI, com dados do Project for the Web. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de informação, eu vou deixar aqui na descrição também essa playlist para vocês poderem acompanhar, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto. E aqui no card também vai estar aparecendo os links para a construção de relatórios no Power BI usando dados do Project for the Web. Então, aqui a gente vai construir do zero esse relatório paginado, mais ou menos semelhante a esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Legal? Bom, pessoal, aqui eu estou no meu ambiente do Project for the Web, tá? Eu tenho aqui a minha relação de projetos e tenho todas as informações que são relevantes para os meus projetos, né? Então, eu tenho aqui os nomes, aí eu criei alguns campos personalizados aqui para pegar a direção, o ano fiscal, daí eu tenho a data de início e término, enfim. Então, tenho todas as informações que são relevantes para mim. Para que a gente possa construir os nossos relatórios paginados, né, no Power BI, eu preciso basicamente de duas coisas. A primeira coisa eu preciso fazer um download para o meu computador do construtor de relatórios. Então a gente não usa o Power BI Desktop padrão, né, que a gente está acostumado. É uma outra ferramenta, é o construtor de relatórios, né, o Report Builder, que a Microsoft chama. Nos links que eu vou deixar aqui na descrição, eles têm lá o sublink, né, dentro deles para você poder fazer o download do Report Builder, né, do construtor de relatórios aí para sua máquina. Então a primeira coisa que você precisa ter é o Report Builder instalado na sua máquina. Em segundo lugar, a gente precisa saber qual que é a URL, né, qual que é o data source, né, a fonte de dados que a gente vai passar para o relatório paginado, né, do Power BI, para que a gente possa construir o relatório, tá? Então é por isso que eu estou mostrando para vocês aqui o meu ambiente do Project for the Web. Se vocês observarem aqui, eu tenho aqui em cima na URL, ó, ele mostra para mim a URL do meu ambiente. Tá vendo? Esse org be 703.08c.crm2.dynamics.com. Então, essa informação aqui é a informação que a gente passa para o construtor de relatórios no momento da gente executar, né, construir o nosso relatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu ambiente, vou copiar essa informação, vou manter ela aqui na minha área de transferência e vou chamar aqui o Report Builder, né, para a gente poder fazer essa construção. Você tem aqui então o Report Builder para construir o relatório paginado. Então eu vou clicar lá. Claro, você já vai ter instalado aí na sua máquina, né? E aí ele vai começar a te fazer algumas perguntas, né? Você quer criar um relatório novo? Você quer abrir um relatório existente? Ou você quer abrir um relatório que você trabalhou recentemente? No nosso caso, eu vou construir tudo do zero, então eu vou selecionar aqui um novo relatório e vou pegar esse table ou matrix, né? Que aí a gente vai montar uma tabelinha. A primeira coisa que a gente precisa é definir a organização do dataset, da fonte de dados que a gente vai usar como referência para construir o nosso relatório. Então, como nós não temos nenhuma fonte de dados, é a primeira vez que a gente está conectando, eu vou clicar aqui em Next para que eu possa criar uma nova fonte de dados, né? Então, eu vou clicar em Next, aí ele vai pedir para eu informar, né, os dados. Então, eu vou clicar aqui em New para criar a minha fonte e ele vai me perguntar qual que é o Data Source. Ele normalmente vai colocar Data Source 1, né, porque a gente não construiu nada ainda. Então, eu vou trocar isso daqui para Project for the Web. Você poderia dar o nome que você quisesse aí. Aqui eu tenho o tipo de conexão que vai ser estabelecida. Então, aqui a gente tem poderia consumir informações do Analysis Services, né, do Azure ou do Dataverse, ou então do SQL. No nosso caso, a gente vai estar conectando, nós vamos nos conectar ao Dataverse, que é a fonte de dados que nós temos, né, dentro do Project for the Web, que é utilizada pelo Project for the Web. Então, ele usa tabelas do Dataverse. Aí eu vou clicar aqui em Build para começar a construir. A primeira coisa que ele vai me perguntar é o Server Name. Então, eu vou colocar aqui, né, vou devolver para cá aquele endereço do meu ambiente lá do Project for the Web, que é onde está o meu servidor lá, tá? Então, aqui eu tenho a informação de qual que é a URL, né, o endereço do meu ambiente do Project for the Web. Aí você tem aqui o username, então eu vou pegar aqui porque está no meu OneNote e vou clicar aqui em Test Connection, né? Aí, com base no meu ambiente e no meu username, ele vai pedir autenticação. Então, eu vou autenticar. Vou colocar aqui a minha senha. E aí, ele vai garantir que eu consigo me conectar.
Então, a conexão foi feita com sucesso, tá bom? Então, você precisa, claro, ter um login e senha e que você precisa ter, de fato, as permissões no ambiente do Project for the Web para você conseguir consumir esses dados, ok? Então, uma vez que eu estabeleci a conexão e as informações, né, podem ser não retraídas, mas elas podem ser obtidas, né, pelo Report Builder aqui, eu posso clicar em OK e aí a minha conexão já vai estar pronta. Vou dar OK novamente e aí eu vou passar para a próxima etapa, que é basicamente a seleção da tabela ou das tabelas que eu quero utilizar. Então aqui, como eu estou dentro do ambiente Dynamics 365, né, do Power Apps, eu posso clicar aqui em Tables e aí eu vou ter visibilidade de todas as tabelas às quais eu tenho acesso. Não só a tabela de Project, mas aqui são todas as tabelas às quais eu tenho acesso dentro do Project for the Web. Por quê? Vamos lembrar. Quando eu imputei para ele o endereço, né, a URL, eu não passei a URL exclusiva do Project for the Web. Eu passei para ele a URL do meu ambiente Dynamics 365, onde eu tenho lá todos os meus aplicativos, todas as tabelas, né, o meu ambiente completo. Então ele está olhando para mim e está me devolvendo todas as tabelas às quais eu tenho acesso, tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar a tabela Projects. Dentro do Project for the Web, essa aqui é a tabela que a gente quer conectar. Então é a tabela Project. Se eu expandir aqui a tabela Project, aí eu consigo ter visibilidade de todas as colunas que existem dentro dessa tabela. Então, nesse caso, eu poderia selecionar aqui os campos que eu estou interessado. Digamos que eu queira selecionar o Effort, que é o trabalho. De repente, eu quero pegar aqui o Finish, que é a data de término. Eu quero pegar aqui o nome do gerente do projeto. Então, eu tenho aqui o Project Manager Name, né? Eu quero pegar aqui o progresso, que é o nosso percentual concluído, né? Eu quero pegar aqui o schedule earliest task start date, que é o início da primeira tarefa. E eu quero pegar, por exemplo, o subject. O subject para mim é o nome do projeto, tá bom? Então eu faço a seleção das colunas e aí tem uma coisa legal, porque no final das contas você está trabalhando em SQL aqui, né? Um construtor lá do RS do SQL. Então, quando eu dou um Run Query aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados baseado nas colunas que eu selecionei e vai entregar para mim a informação. Então, aqui eu tenho o Effort, que é o trabalho, a data de término, o nome do gerente, o progresso, né, que seria o nosso percentual concluído, a data de início e o nome do projeto. Então, aí eu poderia adicionar mais colunas ou remover alguma coluna que eu talvez tenha selecionado de maneira inadequada, tá? Se eu estiver feliz com essas colunas aqui, eu dou um Next, avanço, e aí eu vou meio que montar o layout do meu relatório, né? Nesse caso, a gente está montando um relatório de formato tabela, então eu vou pegar aqui o Subject, que é o assunto, né, que é o nome do projeto, e vou trazer aqui para as linhas, né? E vou pegar, por exemplo, o Effort, que é o esforço, né, o trabalho, e vou trazer ele aqui para valores, tá? Então eu quero uma tabela flat, né, uma tabela padrão, sem muitas informações. A única coisa que eu quero é o nome do projeto e o esforço, né, que seria o montante de trabalho. Clico em Next. Aqui eu não quero nenhum subtotal, por enquanto. E aí, quando eu finalizar, ele já vai entregar para mim aqui o exemplo de como vai ficar o meu relatório, tá? Se eu sair do modelo de design e der um run, ele já vai mostrar para mim. Ó, eu tenho aqui o nome dos projetos, do lado esquerdo, né? Ele vai aparecer aqui o nome dos projetos e aqui o effort, que é o esforço, né? Se eu quiser, eu posso trabalhar totalmente a minha tabela aqui como você faria num Excel, por exemplo, né? Então aqui eu já consigo aumentar a largura das colunas. Aqui, se eu quisesse colocar um nome para o relatório, né? Então eu vou colocar aqui relatório de portfólio, por exemplo, tá? Aqui o effort, se a gente for olhar, ele tá com várias casas decimais. De repente eu quero arrumar um pouquinho isso daqui, então eu posso voltar aqui para a área de design e aí aqui na parte de numeração, né, nessa seção eu consigo trabalhar com a formatação. É mais ou menos igual a gente faria no Excel, né? E aí agora quando eu volto para cá, ó, eu tenho uma informação um pouquinho mais organizada. De repente eu quero trocar o nome das colunas aqui em cima, né? Então aqui, ao invés de ser subject, vai ser nome do projeto. Aqui, ao invés de ser effort, vai ser, por exemplo, trabalho, tá?
E aí você vai montando o seu relatório do jeito que você quer. Você monta, volta, sai da área de design, vai para a área de exibição, você vai ter visibilidade. E aqui são as coisas que eu falei, ó. A gente pode ter uma visão de layout de impressão, se eu fosse imprimir. Eu posso configurar o setup da página, né? Se vai ser uma página com uma disposição mais vertical ou se vai ser uma página com uma disposição mais horizontal. Eu posso determinar as margens aqui que eu quero. Se eventualmente eu quiser exportar, eu posso exportar para um PowerPoint, posso exportar para um PDF, né? Então aqui basta que a gente vá explorando as possibilidades, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com o meu logo. Eu posso diminuir um pouquinho aqui o título e posso inserir uma imagem, ó. E aí quando eu insiro uma imagem, eu jogo a minha imagem aqui, por exemplo, tá? E aí ele vai me perguntar de onde vem a imagem, eu dou importar aqui e importo do meu computador. Então eu posso fazer várias modificações e parametrizações e customizações que vão fazer com que o meu relatório tenha a minha cara ou a cara da minha empresa, ou com que ele apresente as informações que eu desejo, tá? Então isso aqui é muito legal. Por exemplo, né, eu posso vir aqui e adicionar colunas que estejam eventualmente faltando. Hoje eu estou vendo o nome do projeto e o trabalho. Digamos que eu queira ver também o nome do gestor. Então eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, inserir coluna ou à esquerda ou à direita, a depender de onde eu quero a coluna. E aí agora eu venho aqui e informo para ele que o que eu preciso, né, de informação é o nome do gerente do projeto, tá? Aqui eu posso até trocar o nome do cabeçalho, né? Eu vou colocar, por exemplo, gerente do projeto. Se não couber, eu posso aumentar um pouco a largura da coluna, posso aumentar um pouco aqui o meu cabeçalho também, o meu título. Enfim, eu vou trabalhando ali da melhor maneira possível para que o meu relatório vá entregando aquilo que eu desejo. Quando eu der um run, aí eu vou ter a visibilidade aqui de como o relatório vai apresentar as informações, tá? Uma vez que você for trabalhando no seu relatório, você terminar de montar o seu relatório, você vai poder publicar o relatório para o seu workspace do Power BI, né? E aí lá basta que você faça as configurações de autenticação do seu usuário com as suas credenciais para que o relatório possa obter as informações sempre que ele for disparado, né? Sempre que alguém acessar, ele vai fazer esse consumo dos dados para poder atualizar e trazer sempre os dados mais recentes para você. Legal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês estão se deparando pela primeira vez com os relatórios paginados, me deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, se é alguma coisa que vale a pena, se é alguma coisa que na sua empresa vai trazer algum valor, se os seus executivos, os seus gestores ou até mesmo a equipe do PMO tem essa preferência, né, de receber esses relatórios impressos ou em PDF para que eles possam analisar e tomar alguma decisão ao invés de consumir diretamente no Power BI. Então me diz aqui o que você achou do vídeo, se você acha que esse tipo de recurso que a Microsoft oferece é um recurso interessante, se ele traz valor para a sua empresa, deixa aqui porque eu quero saber, eu fico bem curioso em saber o que vocês estão achando dos conteúdos e também do que a Microsoft está disponibilizando para a gente. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários também, que aí eu vou fazer um vídeo, eu posso fazer um vídeo mostrando como que a gente pode criar um relatório paginado com dados do Project Online. Porque como vocês viram, dentro das conexões ali que são disponibilizadas, a gente não tinha conexão OData, né? Então como é que a gente pode fazer para obter uma informação, para construir um relatório paginado a partir do Project Online e não do Project for the Web? Se vocês acharem que esse é um assunto válido, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou saber que vocês querem esse tipo de conteúdo e aí eu vou lá e produzo isso também, tá bom? Mas é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.